Bom dia, pessoal. Tranquilo? Tudo beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui mais uma semana, mas antes tem alguns recados aqui que eu queria passar para vocês. O primeiro recado, né, que eu queria passar é deixar bem claro que as nossas atividades, elas continuam ocorrendo semanalmente, só que essas atividades, elas serão disponibilizadas aqui no canal do YouTube. Queria reforçar com vocês a participação nas aulas do Zoom. E deixar um recado aqui muito importante. Quando terminar essa epidemia toda aí, tudo, e a gente voltar às atividades, nós teremos que fazer um relatório individual de cada aluno, falando da participação de cada aluno. E as aulas do Zoom, elas são computadas a presença e a participação dos alunos. Então, tem um campo de participantes que todo aluno que entra na aula, a gente faz a anotação dele, entendeu? A gente faz a anotação. Então, tem lançado presença para esses alunos. E nós vamos ter que fazer esse relatório. E no final, toda aula é gravada. O Zoom, ele grava essas aulas. Então, essas aulas são gravadas e esses arquivos vão ficar armazenados na escola. O interessante é que nós temos que fazer no final dessa epidemia aí, dessa pandemia toda, esse relatório de participação individual. Então, se o aluno falta na aula do Zoom, é uma participação a menos que ele vai ter. E é importante que vocês participem, não dê brecha para futuras assim intercorrências aí que a gente possa ter no final do ano. Então é importante que vocês participem dessas aulas do Zoom. Essa semana já teve um aumento significativo, mas pode melhorar. Foi criado também um grupo do WhatsApp, e esse grupo, qual que é o objetivo? Levar os recados institucionais e pedagógicos da escola aos pais. Então, pessoal, vou pedir para vocês aí, o grupo ali, ele não vai receber recados, entendeu? Se alguém tiver alguma questão individual para tratar, procure os canais da escola, o e-mail e o telefone. E não fica nem legal as pessoas colocarem questões individuais, né, pessoais delas, que ela pode tratar ali com a escola, entendeu? Mas assim, porque senão ali vai virar assim um amontoado de informações e a gente pode se perder naquele tanto de texto, uma informação passa em branco. Então, com o grupo fechado ali só para receber informação, você pode observar, se tiver uma mensagem ali no grupo, pode ter certeza que é um recado da escola muito importante, entendeu? Então assim, se quiser mandar alguma coisa ali no grupo, ali no telefone particular, que mande questões assim, por exemplo, uma alteração de telefone, entendeu? De importância coletiva, uma alteração de telefone, adicionar um pai que não está, porque muitos estão com a questão ali do cadastro desatualizado de telefone, entendeu? Então, assim, a gente, alguma coisa nesse sentido. Deixa para as questões individuais ser resolvidas nos canais da escola. Vamos deixar o canal ali só para receber notícias e informações pedagógicas institucionais. Beleza? Então vamos fazer nossa oração aqui para a gente começar a nossa aula. Tranquilo? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por mais esse momento. Ó Deus, proteja e guarda a casa desse aluno, dessa aluna. Pai, guarda a família, guarda o lar, a saúde, a integridade física, Pai, a mente, Pai, o intelecto, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumina toda essa mente, todo esse entendimento, Senhor, e que venha, Pai, esteja aberto para algo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então vamos lá, corrigindo a nossa atividade da aula anterior. A número 1. O que ocorreu com a população brasileira nas primeiras décadas da República? Bom, a resposta está em vermelho, né? A população cresceu assustadoramente.
Saiu de 14 milhões em 1890 e pulou para 33 milhões em 1930. Interessante que em 1920 a população brasileira já tinha 27 milhões de pessoas, ou seja, em pouco mais de 30 anos quase dobrou, um fenômeno. Bom, com a crise de 1929, como a crise de 1929 atingiu o Brasil? Nós sabemos que o café foi o principal produto afetado, né? Então, principalmente na produção e preço do café, pois o valor do produto caiu demasiadamente, uma vez que Estados Unidos e Europa diminuíram as compras deste produto. Nós temos que entender que o principal comprador do café do Brasil era os Estados Unidos. Então, o café parou de ser vendido, né? Porque os Estados Unidos parou de comprar, a Europa também parou de comprar por causa da crise. Só que o café não parou de nascer. Ele continua nascendo, sendo colhido e sendo processado. Então ficou aquela quantidade absurda de café no mercado. E o que acontece quando tem muito do produto do mercado? O preço cai. Lei da demanda e oferta. Então o preço do produto caiu e o valor das importações também despencaram. O que o governo fez para contrabalancear a questão da produção produção e oferta e preço? Ele queimou várias sacas de café, jogou muitas delas também no mar. Bom, deixa eu correr lá para cima, né? Sair daqui de baixo e lá para cima. Beleza. O que o Partido Democrático defendia? Eles faziam, o PD, né? Eles faziam, PD, Partido Democrático, eles faziam oposição às oligarquias mineira e paulista, defendiam o voto secreto e a moralização política, inclusive com a lisura do sistema eleitoral, que era muito fraudulento nessa época. Beleza, pessoal, então vamos para as atividades de hoje. Hoje nós vamos estudar as páginas 92 a 95. E nós vamos começar a falar sobre a questão do movimento tenentista. O que foi esse movimento tenentista? Na década de 20, vários militares oficiais. O que é um militar oficial? O que é um militar praça? O praça é o soldado, cabo e sargento. O oficial é o tenente para cima. E tem os oficiais de baixa patente e de alta patente. Alta patente é o tenente-coronel, é o coronel, é o comandante, por aí vai. Então, os praças de baixa patente, principalmente os tenentes, eles estavam muito insatisfeitos com a situação da política brasileira. Eles sabiam o que estava ocorrendo. Então, os militares, esses da baixa patente, já assim, uma questão de um certo nível intelectual, então eles percebiam que eles estavam protegendo um Estado que estava praticamente vivendo de uma oligarquia corrupta. Por quê? Porque existia um processo eleitoral onde o voto era aberto. Tinha o poder do coronel, que não era um oficial da polícia, sim um latifundiário, que exercia um poder de mando, porque comandava uma guarda nacional, antigamente comandava, mas tinha um poder de mando. Então, assim, o candidato desse coronel tinha de ganhar. Então, e esse coronel geralmente era um representante dessa oligarquia. Então as pessoas tinham de votar e mostrar em quem estava votando. Ou seja, o eleitor, ele tinha de votar no candidato daquele coronel, porque senão ele ficava sem todo aquele assistencialismo que o coronel trazia para a região. Então, é só um exemplo. A forma de manipulação política das oligarquias dominantes também era outra grande farsa. São Paulo e Minas dominavam o cenário político. Então,
esses coronéis eles estavam insatisfeitos, esses tenentes, eles estavam insatisfeitos com essa situação. E para eles, na concepção, o povo não tinha condições estruturais de tomar o poder. Só deveria tomar o poder quem tinha condições estruturais para isso, e nada menos do que os membros do exército, alguns membros do exército. E eles vinham pela juventude que eles tinham e a disposição que eles eram os mais preparados para tomar o poder naquele momento. Então, tinha essa concepção na cabeça deles que só o exército poderia tomar o poder e moralizar a política naquela época. A gente observa, né, a gente observando o discurso político dessa época e o que ocorre hoje, a gente encontra algumas semelhanças, mas eu não estou fazendo apologia de nada aqui, entendeu? Eu só estou reportando os dados da história, então me tira, não coloque isso na cabeça não, então estou só dando os dados da história, que inclusive isso está no livro didático de vocês, na página 92, os relatos do próprio livro. Bom, então, na concepção deles, o exército deveria liderar a tomada de poder nessa época. E aí eles receberam apoio de outros grupos contrários a essa oligarquia. Só que é interessante, quem eram esses grupos contrários? As oligarquias que ficaram do lado de fora. Por exemplo, a oligarquia, a elite provincial gaúcha, paraibana, uma parte da carioca, entendeu? A catarinense. Então, assim, existiam outros setores que falou, opa, eu estou de fora disso aí, então não está legal. Então eu tenho que participar também. Então eu vou apoiar esses militares, porque esses camaradas, se eles chegarem ao poder, eu vou ter um lugar ao sol. E o que eles defendiam nesses ideais pregados aí, nesses movimentos que eles andaram se envolvendo na década de 20? O voto secreto, ou seja, o voto é uma coisa íntima do eleitor. Esse voto ele não pode ser coagido por nada. Então as pessoas, na concepção deles, as pessoas são livres para escolher os seus representantes. Então o voto tem que ser secreto. Eu não sou obrigado a mostrar nem quem estou votando, porque é uma coisa íntima, é uma escolha que sai de dentro. E hoje no Brasil o voto é secreto, ele é inviolável hoje no Brasil. Inclusive, eu sou mesário em eleição, né? Já há 20 anos eu sou mesário já na eleição, mais ou menos uns 20 anos. E na eleição, o primeiro que vota, ele tem que esperar o segundo votar. Por quê? Porque se der um problema na urna, eu tenho que emitir o boletim e como o voto é secreto, vai sair um boletim e vai mostrar em quem ele votou. Entendeu? De quem ele votou. Então, o voto dele é inviolável, é secreto. E já nessa época, esses camaradas defendiam que esse voto deveria ser secreto. Eles queriam reformas políticas. E essas reformas políticas exigiam uma maior participação de outros setores da sociedade, principalmente dos militares. E que essas reformas políticas elas deveriam ocorrer de uma maneira de evitar os grupos oligárquicos de se constituírem e monopolizar o poder, como estava fazendo no Brasil nessa época. Durante de 1894 até 1929, 1930, vamos colocar 1930, o Brasil foi dominado por um único grupo oligárquico, formado pelos mineiros, as elites mineiras e as paulistas,
que se alternavam, indicando candidatos que atendiam os interesses deles no poder. E eles também defendiam o fim das fraudes eleitorais, ou seja, o voto de cabresto, a contagem de votos que era manual, entendeu? Era uma coisa horrível. Então esses camaradas estavam defendendo esse tipo de reforma, uma questão com mais lisura no processo, beleza? Bom, aí nós estamos vendo a foto aí de alguns militares aí que participaram dos movimentos tenentistas que ocorreram na década de 1920, entendeu? Isso é só uma foto de algum desses tenentes aí. A gente observa um vestimento assim muito simples, né? Uns uniformes muito simples, mas era talvez uma questão de desprezo que era dada até mesmo a esses jovens na época, né? Esses jovens oficiais aí do exército, entendeu? De baixa patente. Bom, e aí começa a ter os movimentos de revolta nessa época aí da década de 20. E aí ocorre a revolta do 18 Forte, que foi um movimento que evitou impedir a posse do presidente eleito, né, representando a oligarquia mineira, Arthur Bernardes. Os militares eles tentaram impedir a posse desse presidente, sob várias acusações, inclusive de fraude eleitoral, e eles dominaram o Forte de Copacabana. Eu já visitei lá o Forte de Copacabana, entendeu? Muito bacana, muito bonito. E eles dominaram ali o Forte Copacabana e 18 oficiais ficaram ali amotinados ali no forte ali, ameaçando a bombardear mesmo a cidade ali do Rio de Janeiro, que era a sede, a capital federal naquela época. Nós sabemos que Rio de Janeiro foi capital do Brasil até 1960, quando foi inaugurada a cidade de Brasília. Brasília começou a ser construída em 1956 pelo presidente JK, né, Juscelino Kubitschek, e foi inaugurada no dia 22 de abril de 1960, parece que foi 22 ou 21 de abril de 1960, não recordo bem a data não, mas foi 21 ou 22 de abril, parece que foi 22 de abril de 1960, que foi junto com o aniversário que comemora a chegada dos portugueses, né, ao Brasil em 1500, né, 22 de abril de 1500, parece que eles guardaram a inauguração para dia 22 de abril de 1960. Bom, então, ali era a capital federal. E esses militares eles acabaram sendo derrotados, mas no Brasil o mandato de Arthur Bernardes foi um mandato de muita, mas muita instabilidade política. E o governo reprimiu os opositores de maneira arbitrária, ou seja, de uma maneira não prevista em lei, de uma maneira autoritária. Então, houve muita arbitrariedade do governo Arthur Bernardes, ele passou muito por cima das leis para punir esses revoltosos. Quando chega em 1824, tem uma revolução dos tenentes em São Paulo. E essa revolução, ela mostrava o cenário do país naquela época. Constantemente ocorreu no governo de Arthur Bernardes a decretação do estado de sítio. Importantíssimo isso foi muito comentado no início da pandemia que estamos vivendo, né? Quando teve fechamentos de cidades e tudo, e comentou muito isso. Poxa, vai decretar estado de sítio? O que é decretar estado de sítio? Decreta-se um estado de sítio quando tem uma iminente ameaça à nação.
quando tem iminente ameaça. Vai acontecer alguma coisa, está previsto, é previsível e é certo de que vai acontecer alguma coisa à nação. Então decreta-se o estado de sítio. Esse estado de sítio ele é decretado em grandes calamidades ou grandes eventos como guerras, principalmente guerra civil ou guerra externa, devido à iminente ameaça. Então, perigo, uma ameaça muito grande, aliás, né? E o perigo ele está bem próximo, entendeu? O inimigo ele pode chegar a qualquer hora. Então decreta-se o estado de sítio. O que é isso? Suspende as liberdades e algumas garantias individuais. Por exemplo, o direito de ir e vir é um direito consagrado na Constituição, um direito fundamental, que todos têm esse direito de ir e vir. O estado de sítio ele é suspenso. As pessoas não têm o direito de ir e vir. Elas não podem ficar passeando na rua, entendeu? Nas ruas. Então é suspenso esse direito de ir e vir quando decreta o estado de sítio. Por quê? Por causa do iminente perigo, da grande ameaça que a nação está vivendo. Então, nessa época do Arthur Bernardes, esse estado de sítio ele era decretado direto, porque estava vivendo uma instabilidade política interna muito grande. Era confusão toda hora, era revolta toda hora. E em 1824 teve essa revolta e os militares se refugiaram, eles foram derrotados mais uma vez, eles se refugiaram na cidade de Foz do Iguaçu e falaram assim, olha, nós vamos agora no boca a boca, vamos rodear esse país inteiro para desestabilizar esse governo. E aí eles se uniram a um outro ex-combatente, um policial, um desertor das Forças Armadas, chamado Luiz Carlos Prestes. Quando esses militares paulistas se reuniram em Foz do Iguaçu, eles montaram esse grupo para sair em peregrinação pelo país, manifestando insatisfação contra a oligarquia dominante, foi chamado de Coluna Paulista. Aí eles encontraram com Luiz Carlos Prestes, que tinha os mesmos ideais e já estavam com uma quantidade muito grande de militares com ele, com o mesmo objetivo. Então eles se uniram e formaram a Coluna Prestes, que saíam difundindo ideias contrárias ao governo dominante, ao governo oligárquico e a situação da população brasileira. Então, eles percorreram aproximadamente 25 mil quilômetros em todo o Brasil e passaram muita roia, mas muito apertado mesmo, na região do Nordeste, porque lá encontraram os cangaceiros, principalmente o bando de Lampião e Maria Bonita, que foi um dos cangaceiros mais terríveis e sanguinários que o Nordeste teve. E eu fico achando assim engraçado, né? O pessoal do Nordeste costuma cultuar o Lampião. O Lampião foi um grande assassino, na verdade. E voltando aqui à questão da coluna Prestes, nessa caminhada de 25 mil quilômetros, sem estrutura, recebendo ataques de vários grupos armados patrocinados pelo governo, recebendo ataques de grupos de cangaceiros e outros mais, essa coluna aí ela acabou não vingando, não dando muito certo. E em 1927 a coluna Prestes ela acaba se dissipando, né, se dissolvendo, quando eles chegam à Bolívia com metade, aproximadamente metade desses 1.500 militares, cerca de 750 a 800 militares, porque metade morreu pelo meio do caminho. É interessante que isso foi em 1922, né? E
o Luiz Carlos Prestes, ele faleceu em 1984. Ele, ou seja, há 36 anos atrás. É interessante que ele morreu numa casa que foi dada a ele por Oscar Niemeyer, que faleceu em 2012 com 103 ou 104 anos. Bom, voltando aqui, né? Vamos lá. Mas aí nessa década de 20 tem um outro movimento que ele é revolucionário, mas ele não está muito ligado à questão de revolta, não. Em 1922, intelectuais aqui do Brasil, artistas, né, escritores, poetas e outros mais, se preocuparam com o país que estava se formando naquele momento com o surgimento da República. E assim, qual era a identidade do povo brasileiro? De onde que o povo brasileiro veio? Qual que era a origem desse povo brasileiro? O que expressava esse povo? O que chegava no exterior e falava assim, Brasil, vou lembrar de quê? Futebol? Não. Futebol nessa época não era muito forte, embora, né, a gente sabe que o Galo já existia, mas o Galo era de 1908, mas não era tão forte assim a questão de futebol. Seleção brasileira, Copa do Mundo, a primeira que teve foi em 1930 e o Brasil só foi ganhar uma em 58, a primeira em 58. Então não era o forte do Brasil ainda nessa época. O carnaval, né? O carnaval teve proporções fortes, ganhou essas proporções mais fortes a partir da década de 40, entendeu? Para lá, no início do século, o samba era visto como uma música de malandro, de pessoas insolentes que não queria nada com a vida, de boêmio, então não era bem visto. Então, assim, o Brasil ele não tinha uma identidade lá fora. Alguém que falava assim, sou do Brasil. Então, o que lembra? Hoje nós temos muita coisa, né? Para falar assim, eu sou do Brasil. Lembra, as pessoas observam o brasileiro e lembram de muita coisa. Tem muitos aspectos culturais que identificam o Brasil. Dentre eles eu falei para vocês, a questão do futebol, da questão da floresta amazônica, a questão da diversidade, né, que nós temos aqui, a questão de diversidade mesmo da nossa fauna, da nossa flora. Então, fala do Brasil, nós temos muita coisa porque já criou alguns símbolos culturais do Brasil, entendeu? Alguns símbolos realmente são negativos, né? Mas não vamos ter o olho mal nessa aula, vamos olhar para as coisas boas. Mas em 1922 não tinha. Então esses artistas, esses intelectuais, esses pensadores, né? Eles começaram a preocupar com a formação da identidade brasileira, a identidade cultural do Brasil. E aí, em 1922, tem uma exposição internacional na cidade do Rio de Janeiro que começou a ter assim, algumas mostras tecnológicas. Por exemplo, teve a primeira transmissão radiofônica do Brasil. E o rádio foi assim uma, uma bomba na informação do Brasil, né? A transmissão, o rádio, ele chega aqui no Brasil e ele foi o principal veículo dessas primeiras décadas do Brasil, principal veículo de informação. Então a notícia começou a chegar em tempo real a muitas localidades por causa do rádio. Então assim, isso já te ajudou muito, a informação é tudo. Hoje as pessoas ficam pensando, poxa, o que eu faço para ser inteligente? Simples, se informa. Não é nada difícil você buscar inteligência. Inteligência é o quê? É informação.
aqueles supercomputadores, eles têm o quê? Informação. A pessoa que mexe com TI, ele mexe com o quê? Tecnologia da informação. Então, quer ser inteligente, quer se tornar um intelectual, alguém assim, desse sentido, busque informação, só isso. E o rádio, ele proporcionou essa informação a diferentes regiões do Brasil em tempo real. E aí, esse evento ocorreu no Rio de Janeiro. No mesmo ano, em São Paulo, tinha a Semana da Arte Moderna, ou Semana de Arte Moderna. E essa Semana de Arte Moderna, ela buscou justamente a frisar, a criar a identidade cultural do Brasil. Então ocorreram muitas conferências, leituras, poesias, apresentações, tudo isso para privilegiar e prestigiar o artista, o poeta, o escritor, o intelectual, o pintor brasileiro, da cultura local. E trouxe muita coisa de fora? Trouxe, mas para difundir na sociedade brasileira e criar uma identidade cultural para o povo brasileiro que carecia disso nessa época. Nós somos o quê? Pensou o seguinte, nós somos o quê? Europeus, nós somos afrodescendentes, nós somos descendentes dos nativos, ou nós somos as três raças? Então buscou as características dessa miscigenação que ocorreu com a sociedade brasileira e o que surgiu, os elementos culturais que surgiu daí, e expor esses elementos culturais para identificar a carteira do Brasil, a cara do Brasil nessa Semana de Arte Moderna. Então teve muita gente interessante que hoje se torna referência para a questão de literatura, artes, né? Para a questão de outros segmentos culturais aí do Brasil, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Anita Malfatti e outros mais. Agora, como que a população viu a Semana de Arte Moderna? É lógico que a população se dividiu. Muita gente aplaudiu, achou que foi louvável, foi bacana, foi legal, que trazia características modernas e interessantes para a questão da construção da identidade nacional, e outros fizeram críticas pesadas, achou que tinham um posicionamento mais conservador e achou que talvez fosse uma cultura pervertida que estava surgindo naquele momento, beleza? Mas aí é cada um com a opinião que tem, tranquilo? Bom, então a gente tem que frisar essas questões. O movimento tenentista buscou lutar contra as oligarquias, contra o regime político que estava no Brasil, buscava uma questão de moralidade, uma questão de lisura no processo eleitoral e participação na política brasileira. Semana de Arte Moderna e Exposição Internacional no Rio de Janeiro buscava trazer meios tecnológicos, a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, e a Semana de Arte Moderna ela buscava criar uma identidade, buscar originalizar uma identidade para a cultura nacional. Tranquilo? Bom, aí vocês estão vendo aí um cartaz, né? Mostrando aí divulgando o último dia da Semana de Arte Moderna lá no Rio. Eu lembro que eu mostrei esse cartaz, uma outra turma, eles me perguntaram se fui eu que pintei esse cartaz, né? Se esse cartaz aí fui eu que afixei ele. Lógico que não, né, gente? Isso é 1922. Nessa época aí só o Sandrão que era nascido, eu não. Bom, então vamos lá. Para a aula de hoje, tem os exercícios aí, que vocês devem fazer, deve ter isso aí no caderno, colocar isso no caderno.
Beleza? Então vamos lá. Número 1. O que os tenentes e capitães revoltosos defendiam nos movimentos ocorridos na década de 20? Bom, eu acabei de falar isso, né? Está no livro lá de vocês. E nos primeiros slides vocês têm a resposta disso também. Descreva o que é a decretação de estado de sítio. Vocês podem buscar isso também no livro didático. Do lado ali da palavra estado de sítio tem uma explicação. Eu não quero que vocês copiem na íntegra ali e joguem no caderno de vocês. Eu quero que vocês leiam e escrevam com as próprias palavras o que entendeu, em cima também da explicação que eu dei. Beleza? 3. O que ocorreu na Exposição Internacional do Rio de Janeiro? Nós falamos ali a questão das tecnologias, principalmente a questão do rádio. A 4. Como a sociedade reagiu ao acontecimento da Semana de Arte Moderna em São Paulo? Expliquei para vocês a questão das críticas e dos aplausos, mas vocês não vão colocar somente isso, né? Busquem lá no livro, façam a leitura das páginas e estudem. Não falte às aulas do Zoom. Estou aguardando por vocês lá na segunda-feira às 9 horas, mas às 8 horas vocês têm aula com o Geraldo, Geografia, às 9 comigo e às 10 com a Richelle. Na terça-feira vocês têm aula dos outros conteúdos, me parece que é português, inglês e educação física. Na terça, na quarta-feira, matemática e arte. Vocês vão para as aulas do Zoom, participe. O relatório individual, ele conta aula por aula. E é importante que a gente tenha esse documento em mãos. Beleza? Então, pessoal, fica com Deus. Um ótimo restante de semana para vocês. Tem um ótimo feriado aí na quinta também. Descanse bastante. E se Deus quiser, esse tempo aí vai passar e a gente vai estar junto aí em pouco tempo. Tranquilo? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí muito. Tranquilo? Até mais.